Santo, precisamos de ti. Vem mostrar a tua glória e a tua graça aqui. Vem encher a Estou chegando com muita alegria pelo meu canal online de rádio Nova Visão com Cristo. Boa noite, Bauru e região. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Bem-vindo todos os países do mundo a mais uma programação com o pastor Carlito Ribeiro Lima. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, é com muita alegria em meu coração que estou chegando e entrando no ar para levar ao Brasil e ao mundo uma palavra de vida eterna. Quero avisar a todos os meus irmãos e irmãs que todas as segundas e sexta-feira este programa entra no ar no horário de 19 horas e 30 minutos. Quero avisar a todos os que não ouviram a programação de segunda-feira passada. O pastor Carlito fez aqui umas pequenas modificações em sua programação de segunda e de sexta-feira. Meus queridos e amados irmãos, todas as segundas-feiras a programação apresentará louvores, meditação, oração e o quadro Procura-se Amigos. Preste bem atenção, todas as segunda-feira a programação apresentará louvores, meditação, oração e o quadro Procura-se Amigos. Na sexta-feira nós colocamos o hino de entrada da programação, que este louvor de entrada da programação todo o Brasil e o mundo já conhece, que é o nosso amado irmão cantor Aldo Melo. Após a abertura com o cantor Aldo Melo, nós vamos, na sequência, orarmos a Deus e dar alguns anúncios e começar a falar da palavra de Deus. Meus queridos, nós vamos, nesse instante, fazermos aqui uma breve oração, para na sequência nós começarmos a falarmos da palavra de Deus. Querido Deus
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, ó Deus, através dessa simples e humilde oração, eu quero, ó Pai, pedir ao Senhor graça para, meu Deus eterno, nesta noite, ministrar a Tua palavra. E eu peço, ó Deus, que o Senhor use de sua misericórdia, como sempre usou em todas as outras programações. Usa-me segundo a tua vontade, para que eu possa, Senhor meu Deus, trazer ao Brasil e ao mundo uma palavra de salvação, de cura, de saúde e de libertação. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos e amados, nesta noite, você já entendeu bem que eu expliquei para todos vocês que sempre na sexta-feira terá apenas o louvor de abertura da programação e na sequência oração e a ministração da palavra de Deus. Meus queridos, glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero, a partir de agora, avisar a todos vocês que, nesta noite, nós vamos fazer aqui uma meditação com a palavra de Deus, baseado no livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Meus queridos e amados irmãos, eu sei, você também deve ter conhecimento quem foi o profeta Daniel. Daniel foi um profeta digno, um homem exemplar, homem de oração, homem fiel, homem vigilante em tudo o que vivia e fazia para o nosso Deus. Meus amados irmãos, Daniel, ao ser trocado de governo, aqui no capítulo 6 de Daniel, o que eu irei ministrar para vocês foi na época do governo do rei Dário. Algumas pessoas falam rei Dario ou rei Dário. Meus queridos irmãos, o rei Dário, ele recebeu a posse para tornar-se o rei, o governador daquele lugar que era a cidade dos medos e dos persas. Meus queridos,
esta cidade foi uma cidade que cresceu muito, aumentou muito a sua população. E por ter aumentado a sua população, o rei Dário achou por bem dividir o seu estado em 120 cidades divididas. 120 cidades, e aí foi preciso ele nomear 120 governadores. 120 governadores para governar as 120 províncias, a qual ele achou por bem assim fazer, assim agir, para que tudo desse certo e nada desse errado. Mas o rei Dário, ele achou também que seria bom para que nada desse errado entre os 120 governadores. Ele achou por bem nomear 3 ministros. Esses ministros para cuidar dos 120 governadores. Queridos, entre os 3 ministros, o rei Dário achou por bem escolher um homem, cujo homem ele já tinha conhecimento que era um homem sério, um homem honesto, um homem fiel e um homem que temia ao Deus vivo. Mas o rei Dário achou por bem incluir Daniel junto com mais 2 ministros, somando-lhe um total de 3 ministros. Mas, meus queridos e amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, entre os 3 ministros havia uma diferença na vida de 2. 2 ministros não professavam a fé a qual Daniel professava, seguia e obedecia, que é servir o Deus vivo. Os outros 2 ministros, eles eram ministros que adoravam a Deus de bronze, de ferro, de prata, de madeira, de pedra, de mármore, de bronze e de gesso. Eles não criam, não acreditavam no Deus a qual Daniel servia. Meus queridos e amados irmãos, mas como Daniel, ele estava sendo bem visto pelo rei Dário, e o rei Dário achou por bem depositar toda a sua confiança em Daniel. Isso fez com que os outros 2 ministros começassem a não se sentir bem. Por quê?
os outros 2 ministros estavam junto com o rei Dário, adorando todos os tipos de deuses, menos o Deus vivo de Daniel. Então, meus queridos e amados irmãos, esses 2 ministros, conversando um com o outro, acharam por bem derrubar a Daniel do seu cargo e da sua posição, a qual ele foi nomeado a ministro, juntamente com os 2, que somaram-se 3. Queridos, esses 2 pagãos que não acreditavam no Deus que Daniel servia, entraram em um acordo de começarem a perseguir Daniel, procurando nele alguma falha, sempre monitorando, sempre olhando, sempre seguindo, perseguindo, acompanhando meio à distância, para ter uma oportunidade de pegar, encontrar Daniel em algum erro, em alguma falha, a ponto que o rei tirasse de Daniel o cargo, a posição, e até mesmo que Daniel perdesse a confiança do rei Dário. Meus queridos, após longos tempos de perseguição desses 2 ministros contra a vida de Daniel, após muitos dias ter passado, eles conversando um com o outro, falaram um para o outro: nós não encontramos e não conseguimos pegar Daniel em falha alguma, mas nós temos um meio de incriminá-lo, de condenar e levar ao conhecimento do rei, para que Daniel pare e perca o seu cargo, a sua posição de ministro. Nós não achamos outro meio de incriminá-lo a não ser incriminá-lo na sua lei, na fé a qual ele professa, a esse Deus a qual ele serve. Então, meus queridos e amados irmãos, como nas leis dos medos e persas era proibido qualquer cidadão, qualquer ser humano, adorar ao Deus vivo. Todos teriam que seguir as leis e obedecer às ordens do rei. E o rei Dário também se considerava como se fosse um Deus para todo aquele povo naquela província. Então, meus queridos e amados irmãos, o rei Dário colocou uma ordem que quem
não se prostrasse a ele, quem não ajoelhasse diante dele, quando ele se levantasse para pronunciar, este seria condenado. Meus queridos e amados irmãos, qual seria a condenação? Quem não obedecesse a ordem, o decreto do rei, seria lançado na cova dos leões. Meus queridos e amados irmãos, desde quando o rei assinou este decreto e selou com o seu anel esses dois homens que trabalhavam juntamente com Daniel na posição de ministro, achou um meio para entregar Daniel ao rei. Daniel, segundo a palavra de Deus, ele já tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Queridos, isto não assustou Daniel. Quando ele soube do decreto do rei Dário, que se alguém fosse pego de surpresa adorando outro Deus, seriam lançados na cova dos leões. Daniel, por sua vez, não temeu, continuou orando. Diz a Escritura Sagrada que Daniel, todos os dias, subia para um quarto no andar de cima de sua casa, e este quarto tinha uma janela que dava de frente com a cidade de Jerusalém. E neste quarto, Daniel orava pela manhã, orava ao meio-dia e orava ao entardecer. E esses homens, procurando motivo para fazer com que Daniel fosse condenado pelo rei, começou a perseguir, até que um dia eles conseguiram fragar, ver e ouvir Daniel falando com o seu Deus. Mas que depressa esses dois homens correram ao palácio do rei Dário, chamou o rei Dário e contou o que viu a respeito de Daniel. Nós pegamos Daniel de joelho, orando e falando com o seu Deus. E agora, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai cumprir o seu decreto? O Senhor não selou com o seu anel este decreto? Nós esperamos que Daniel seja condenado. Meus queridos, diz a palavra de Deus que o rei Dário, ele tremeu. Ele realmente estremeceu ao ouvir o pedido desses dois ministros. Mas como a palavra de um rei
não poderia voltar atrás. O rei Dário mandou buscar Daniel. Foram ao encontro de Daniel e o trouxeram e entregaram ao rei. Daniel, ao chegar diante do rei Dário, o rei Dário leu a sentença a ele e mandou que o jogasse na cova dos leões por ter sido pego no flagrante, de joelho, orando e falando com o Deus a qual ele servia. Queridos e amados irmãos, nós, lendo a Escritura Sagrada, sabemos que na noite em que o rei Dário mandou lançar Daniel na cova dos leões, diz a palavra que nesta noite o rei Dário cancelou todas as visitas no seu palácio, não quis ouvir músicas, não tomou vinho e não dormiu durante a noite toda. Isso quer dizer que Deus tirou-lhe o sossego. Ele não conseguiu dormir. Ao amanhecer o dia, o rei Dário, com seu coração, com seu espírito perturbado, preocupado, levantou-se e foi correndo lá aonde estava a cova dos leões, para ver e ter certeza se Daniel tinha sido consumido pelos leões, ou se o Deus de Daniel tinha livrado da boca dos leões. Queridos e amados irmãos, quando o rei Dário chegou diante da entrada da cova dos leões, pediu para que abrisse o local por onde eles colocaram Daniel. Ele percebeu que Daniel percebeu e viu que Daniel estava vivo. Daniel estava até mesmo fazendo carinho, acariciando os leões ferozes que ali estavam ao lado dele. Como diz, Daniel e os leões tornaram-se amigos durante uma noite. Queridos, quando o rei Dário presenciou e viu Daniel inteiro, são e salvo, ele caiu em prantos de choro. E aí, queridos e amados irmãos, tirou Daniel da cova dos leões, correu para o seu palácio e lançou um decreto: a partir daquele dia, quem não adorasse o Deus de Daniel seriam jogados na cova dos leões. E ao mesmo tempo, o rei Dário chamou os homens responsáveis que levaram Daniel para ser jogado na cova dos leões, e foi condenado esses homens, suas mulheres
e os seus filhos, ambos foram jogados dentro da cova dos leões, e os leões o rasgaram e devoraram as suas carnes. Queridos e amados irmãos, desde então, toda aquela província, com todos os 120 governadores e o rei, todos passaram a temer, a adorar e a servir o Deus de Daniel. Meus queridos e amados, com esta palavra, eu quero que você venha entender compreender e sentir a grandeza do Deus a qual nós estamos servindo e adorando. E é este Deus que livrou Daniel na cova dos leões. Não é outro. É o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões por um desafio de adversários, por um desafio de um decreto de um rei que não acreditava. Eles não criam no Deus de Daniel. E, queridos e amados irmãos, o que eu vejo, o que nós devemos ver, é a fé, a coragem, a persistência de Daniel de não voltar atrás e fazer segundo o decreto a qual o rei Dário tinha colocado em sua província, assustando-lhe a Daniel, dizendo: quem for pego adorando outro Deus será lançado na cova dos leões. Mas, meus queridos e amados irmãos, esta é a grande prova, a qual, porque eu encontro-me aqui esta noite dentro do estúdio da Rádio Online Nova Visão com Cristo, dizendo, falando, garantindo a você que, se você hoje prestar bem atenção nesta palavra de livramento, a qual Deus fez na vida do profeta Daniel. Meus amados, Deus não mudou, Ele é o mesmo, continua sendo o mesmo, vai continuar sendo o mesmo. Todas as promessas a qual Ele nos fez em sua palavra está de pé, permanece. E o que Deus nos prometeu em sua palavra, Ele o cumprirá. Ele não é filho do homem para que minta, e jamais falar e não cumprir. É tanto que eu quero aconselhar você para não temer ao homem, não desvie do seu caminho, a qual o Senhor Deus tem dado ao homem para o seguir, quando Ele, em sua palavra, falou: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. É tanto que, nos dias de hoje, nós vemos muitos homens e mulheres desprezando um culto de adoração a Deus, procurando ocupar as 12 horas do dia em prazeres, em alegrias que não são permanentes, alegrias que às vezes permanecem enquanto você encontra-se entre os seus amigos e amigas em algumas festas, e aí você se sente todo alegre. Mas sabendo eu que esta alegria, ela tem pouca duração. Porque sem Jesus não há vida, sem Jesus não há esperança, sem Jesus não há salvação. E se você estiver nos dias de hoje desprezando esta palavra, a qual eu estou ministrando nesse instante, você não terá o direito de uma vida eterna, segundo a promessa do Deus Todo-Poderoso. O Senhor nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele falou: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Queridos e amados irmãos, nos dias de hoje, todos nós não estamos só cansados e oprimidos, como, no geral, o Brasil e o mundo vive amedrontado por esta pandemia com o nome coronavírus. É tanto que, aceitando ou não, acreditando ou não, concordando ou não, infelizmente, o coronavírus, ele ainda continua existindo e ele ainda continua matando. É tanto que, antes que eu encerre a live desta noite, eu continuo dizendo aos pastores, às pastoras, aos missionários, aos apóstolos, que continue tendo muito cuidado com esta pandemia. Seria melhor que não permitisse em nossas igrejas aglomerações de pessoas, aglomerações de irmãos. Nós sabemos que, ainda que tudo isso está acontecendo, todos os dias está morrendo no Brasil centenas e milhares de pessoas. Queridos pastores e pastoras, se você abrir a igreja a qual você dirige, eu lhe peço, seja cauteloso, não fique pegando na mão dos irmãos, não fique se abraçando uns aos outros, e muito menos praticando o ósculo santo. Está proibido qualquer tipo de aproximação. Distância de 1,5 m
outros, álcool gel todos os instantes, máscara no rosto de todos, e sem essa de estar pegando na mão e abraçando, dizendo que vai pegar na mão e vai abraçar, porque você adora e serve um Deus que te dá livramento. Querido, talvez você não vá aceitar o que eu vou dizer para encerrar o programa. Talvez você não concorde com o que eu vou falar. Põe nesta tua cabecinha que o que está acontecendo no Brasil e no mundo no geral é Deus tratando com toda a humanidade na terra. Deus permitiu esta pandemia para um conserto entre ele e o homem na terra. Se cuide, crente. Se cuide, irmão. Se cuide, irmã. Porque se você me disser que está orando, mas não está vigiando, você está correndo risco de ser infectado pelo coronavírus. Que Deus guarde a todos e muita vigilância. Se cuide para que Deus venha continuar guardando a todos vocês. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Mas nós temos que respeitar e obedecer às leis da terra. Se você se precaver, se cuidar, você passará leso desta situação. Eu estou chegando ao final da programação. Quero agradecer ao Brasil e ao mundo por mais uma programação, vocês estarem juntamente comigo, me dando a honra e a audiência. Eu estou chamando aqui no estúdio a secretária, a qual eu não apresentei na abertura do culto, que a técnica de som da programação de hoje foi a minha filha Rita de Cássia. E agora, na posição de secretária, ela está chegando até mim para dizer para mim se pelo menos uma pessoa hoje assistiu esta programação. Vamos aqui ouvir a nossa secretária. Irmão Isaías. Queremos agradecer ao diácono, irmão Isaías, à diaconisa, irmã Eliane, e a sua filha Juliana. Que Deus continue abençoando grandemente esta família. Receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e um abraço desta programação. Irmã Rita de Cássia e família, receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção deste programa. Ailton Miranda. Meu querido e amado Hilton Miranda. Hilton Miranda, não sei aonde você mora, seria bom se você notificasse de qual cidade você está ouvindo a programação, porque é uma alegria para o pastor Carlito saber até aonde está sendo alcançado
esta programação. Meu querido irmão Hilton, que Deus abençoe, receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção desta programação. O evangelista Ezequiel Goulart. Meu querido e amado irmão evangelista Ezequiel Goulart, que Deus abençoe, continue sempre comigo nesta programação. Receba um forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção deste programa. Irmã Solange Queiroz. Irmã Solange Queiroz, receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção deste programa. Juliana Rodrigues. Irmã Juliana Rodrigues, receba o forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção deste programa. Aldo Melo. Meu querido e amado irmão cantor Aldo Melo e família, receba aí na cidade de São Paulo um forte abraço do pastor Carlito Ribeiro Lima e da direção deste meu programa. Encerrou. Queridos e amados irmãos, esses foram os nomes que apareceram aqui durante a minha programação. Quero agradecer a todos e dizer a vocês que, sendo hoje sexta-feira, segunda-feira próxima, eu, se Deus permitir, estarei novamente voltando a partir das 19h30, levando mais um programa ao ar. Que Deus abençoe ao Brasil e o mundo. Fui!